Abra sua Bíblia lá em Colossenses. Nós vamos meditar hoje em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículo 15. Diz assim: E a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Em outra tradução, diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Vamos orar de novo, irmãos? Pai, desejamos que a luz do Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos recebê-la em nosso coração, que ela dê frutos para a Tua glória, que sejamos edificados, fortalecidos, guiados por ela, ó Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que um dos anseios mais profundos do ser humano é ter um instrumento que lhe forneça as respostas certas para as decisões mais importantes que uma pessoa tem que tomar na vida. Eu acho que todo mundo tem essa vontade de ter algo que lhe dê a resposta que a pessoa precisa nos momentos mais sérios de tomada de decisão. Em muitos momentos da nossa vida, e eu creio que você concorda plenamente comigo, não é fácil, o ato de decidir não é nada fácil. E todos nós gostaríamos de algo ou de alguém que nos dissesse a resposta certa, a fim de que a gente não corresse o risco de fazer a escolha errada e, por fazer a escolha errada, sofrer com as consequências de uma escolha errada. Casar com essa pessoa ou não? Dilemas da vida. Escolher essa profissão ou aquela? Todo mundo passa por esse dilema. Todo mundo quer a resposta para isso. Permanecer nesse emprego ou sair? Aceitar aquela proposta de trabalho ou não? Vender determinado bem ou permanecer com ele? Comprar determinada coisa ou deixar o dinheiro guardado? Ir para a mesa de cirurgia ou esperar mais um pouco para fazer essa cirurgia? Falar sim ou falar não para os filhos? Essas são escolhas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, fora outras que em algum momento são simples, em outros momentos são mais difíceis. Mas a questão, irmãos e irmãs, é que todos os dias, e várias vezes por dia, nós estamos diante de decisões a serem tomadas. Não tem como fugir das decisões, porque até mesmo fugir de uma decisão já é uma tomada de decisão. Não é a mais adequada, fugir de uma decisão não é a decisão mais adequada, porém, é uma escolha que se faz, mesmo que indiretamente. Tem muita gente que pensa que ao não fazer uma escolha em relação a uma decisão a ser tomada, ela apenas joga essa escolha para o futuro, né? As pessoas pensam que não escolher é uma atitude neutra.
eu escolho isso depois, eu decido isso depois. E acha que isso está tudo bem, que isso é neutralidade, mas não é. Deixar de tomar uma decisão no momento certo, não só mantém o problema vivo, como também amplia as consequências do problema. Na verdade, irmãos e irmãs, a demora em se tomar uma decisão, muitas vezes pode tornar mais prejudicial. A demora em se tomar uma decisão pode se tornar mais prejudicial do que se a pessoa tivesse tomado a decisão errada. Veja como é sério isso. Demorar em escolher algo pode ser mais sério do que você escolher errado. Porque em determinados casos, quando se toma a decisão errada, ainda dá tempo de se arrepender e reverter a situação. Mas quando se perde tempo, quando se deixa para lá, quando se adota a filosofia do depois a gente vê, nem sempre existe a possibilidade de reversão. É por isso que eu digo que no mundo das decisões, as escolhas são diárias, e inclusive o não querer escolher já é uma escolha. E já que é assim, irmãos, já que a vida é desse jeito, já que a vida é feita de escolhas, já que a vida é feita de decisões, nós precisamos aprender como tomar decisões de forma acertada. E um dos parâmetros que a Bíblia apresenta para as nossas tomadas de decisão é a paz de Cristo. O texto bíblico diz, e que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. É isso que Paulo nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes, eu sou chamado para aconselhamento pastoral. E algumas pessoas reclamam que elas se acham pessoas tremendamente azaradas. Elas vêm para o aconselhamento e falam, pastor, eu devo ser a pessoa mais azarada desse mundo. Deus não faz nada daquilo que eu peço. Tudo que eu quero não acontece. Deus não me abençoa em nada. Tudo que eu faço dá errado. E diante dessas reclamações, a primeira pergunta que geralmente eu faço para essas pessoas é: você orou por isso que você está me dizendo? Por isso que você está reclamando, por isso que você está sofrendo? Você orou por esse motivo que você está contando para mim? Algumas pessoas respondem que sim, mas a maioria responde que não. E aí, para aquelas que respondem que oraram, eu pergunto, mas você, depois de ter orado, esperou Deus falar com você? E uma boa parte delas, irmãos, responde que nem sequer sabe se Deus falou com elas. Elas se acham as pessoas mais azaradas do mundo. Elas respondem que oraram, mas elas não sabem dizer se Deus falou com elas depois de terem orado e pedido a resposta de Deus. É assim que funciona com muita gente. Veja, meu irmão. Eu penso que 3 dos grandes problemas da nossa geração é que ou não estamos dispostos a aprender a ouvir Deus falar conosco, ou não estamos dispostos a esperar Deus falar conosco, ou não estamos dispostos a obedecer ao que Deus falou conosco.
Vou repetir para você tentar fixar aí no seu coração. Ou não estamos dispostos a aprender a ouvir Deus falar, ou não estamos dispostos a esperar Deus falar, ou não estamos dispostos a obedecer ao que Deus falou. Esses são os 3 grandes problemas da nossa geração. Perceba que nós temos um problema sério com a nossa disposição. Falta para nós, irmãos e irmãs, disposição em alguma etapa da nossa relação com Deus, no que diz respeito às nossas tomadas de decisão. Não é que Deus não fala conosco. É que nós não temos a disposição ou de ouvir, ou de esperar, ou de obedecer. Talvez você pergunte para mim assim, pastor, mas como é que Deus fala conosco? Como é que Deus fala comigo para me ajudar numa determinada tomada de decisão, numa determinada escolha que eu tenho que fazer? Meu irmão, simples. Deus fala com a gente através da sua palavra, através da Bíblia. Deus fala com a gente através da pregação, seja a pregação feita por quem está aqui no púlpito, seja uma pregação que você ouve no rádio, que você ouve pela internet, que você ouve numa gravação, seja através do Espírito Santo que coloca um pensamento na sua mente, fala com você através de um pensamento que você pensa que é seu pensamento, mas é Deus falando com você, e é o Espírito Santo que põe aquele pensamento ali. E geralmente esse pensamento ele está em sintonia com aquilo que a palavra de Deus diz, tá? Ou através de revelação, revelação pura mesmo. No sentido, vamos pôr entre aspas o que eu vou falar, tá? No sentido pentecostal da palavra. Ou na revelação mesmo, que é mais raro, particularmente acho, mais raro, mas acontece. E através, irmãos e irmãs, da paz de Cristo, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Como é que Deus fala conosco? Através da Bíblia, através do Espírito Santo falando com a gente, através da pregação, através de revelação e através da paz. Através da paz de Cristo. A paz de Cristo como indicativo para as escolhas que a gente tem que fazer em determinado momento da nossa vida, funciona desse jeito. Deixa eu te explicar. Você tem uma determinada decisão para ser tomada. Uma escolha a ser feita. Uma escolha importante da sua vida. Ou nem precisa ser tão importante assim, porque tudo na nossa vida é importante para Deus, tá? Mas você tem uma decisão importante para tomar. Uma escolha que você precisa fazer. Se antes de colocar em prática essa escolha, você orou, e essa tomada de decisão lhe deu paz, uma paz plena, completa e inabalável, e a sua escolha não conflitou com a palavra de Deus, certamente essa paz é a resposta de Deus dizendo que a sua escolha é a escolha correta. É assim que funciona. E se o seu cônjuge, você que é casado, se o seu cônjuge sentir a mesma paz que você, melhor ainda. Eu creio firmemente que Deus usa os nossos cônjuges para nos ajudar nas tomadas de decisão. E eu pego muito no pé dos homens, para os homens darem ouvido para suas mulheres,
Porque Deus deu um dom para a mulher que o homem não tem. Que é eu falo que é uma parabólica gigante, assim, invisível, que ela pega coisa no ar que o homem geralmente não pega. Tem homem que pega, tá? Tem homem que tem essa parabólica também. Mas a maioria dos homens não pega, é meio bobalhão nessa área. E Deus coloca aquelas mulheres mais vivas do lado do homem, para a mulher dar o toque para o homem. Então, se a mulher sentir a mesma paz que o marido sentiu, não estou falando de uma paz qualquer, tá? É uma paz plena, completa, inabalável e que não contraria a palavra. Porque se contrariar a palavra, você chuta o balde, fala, isso aqui não é de Deus, não. Isso é indicação de que a escolha que você fez, a decisão que você tomou, é de Deus. Agora, se a sua escolha deixar o seu coração aflito, perturbado, isso é um indicativo de que você não deve prosseguir. É claro, né, irmãos, que nós podemos cair no erro de nos enganar com uma paz sentimental. Uma paz meramente humana, produzida por uma satisfação pessoal, principalmente se a gente estiver querendo que algo aconteça em nosso favor e a gente forçar a barra para que aquilo dê certo. Essa não é a paz de Cristo. Essa foi aquela paz que a gente produziu artificialmente. É por isso que as nossas tomadas de decisão precisam ser sempre atreladas àquilo que a Bíblia diz. Eu senti paz, eu fiz uma escolha, antes de pôr ela em prática, eu senti paz, mas vem cá, essa paz, ela está de acordo com a palavra? Essa decisão está de acordo com a palavra? Perfeito, siga adiante. Eu estou sentindo paz, mas não está de acordo com a palavra, meu irmão, essa paz não é de Deus. Entendeu como é que funciona a paz de Cristo? Ela precisa estar de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e de prática. Por isso, decisões que a gente tem que tomar, escolhas que a gente faz, tem que estar pautada na palavra, concordar com a palavra. Eu creio que a paz de Cristo é, como auxílio divino nas nossas tomadas de decisão, é algo sobrenatural e é algo subjetivo. É uma experiência que cada um tem com Deus. Mas mesmo as nossas experiências pessoais, sobrenaturais, subjetivas, precisam ter esse amparo na palavra, porque senão a gente corre o risco de fazer coisa errada. E como eu já disse, irmãos, tem muita gente que deseja uma resposta para as escolhas que tem de fazer na vida, mas não está disposta a ouvir a voz de Deus. Se você deseja que a paz de Cristo seja um instrumento divino constante em sua vida, nas suas tomadas de decisão, você precisa aprender a entender quando Deus está falando com você. Isso leva tempo. A gente tem que estar disposto a aprender como é que Deus se move nessa área da paz. O que tem muita gente que não está. Eu e você precisamos estar dispostos para descobrir essa ferramenta que Deus usa, para usá-la a nosso favor, para o nosso benefício, para o nosso bem, porque Deus colocou nas nossas mãos e está na Bíblia. A paz de Cristo seja o árbitro de vossos corações. Então, se você deseja que a paz de Cristo seja essa ferramenta nas tuas mãos, aprenda a entender quando Deus está falando com você. E a vantagem, irmãos, de aprender a se movimentar na paz de Cristo é que isso é igual andar de bicicleta. Você já aprendeu a andar de bicicleta? Faz quanto tempo que você não anda numa bicicleta? Mas se você subir, você anda. Você pode ficar meio cambaleante um pouquinho. Mas quem aprendeu a andar de bicicleta um dia, nunca mais esquece. Nunca mais esquece. É assim com a paz de Cristo, irmãos. Uma vez que você aprende essa linguagem de Deus, você
caminha nela com mais facilidade. Agora, a questão em que muitas pessoas esbarram é exatamente na obediência. Se Deus te deu paz, se as suas escolhas não contrariam a palavra, siga adiante, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Agora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se Deus não te deu paz, ou se Ele não falou nada com você, se Ele ficou em silêncio, simplesmente não faça nada. Apenas espere. Esse é um dilema pelo qual passa muita gente. E é por isso que eu digo que não há disposição para muitas pessoas em obedecer. Porque tem gente que ora a Deus, pede a paz, não recebe a paz e quer andar para frente do mesmo jeito. Você não recebeu paz, o teu coração ainda está aflito. Ou se você orou e pediu uma direção de Deus, ou pediu a paz de Deus, e Deus não te deu a paz, ou Deus simplesmente não falou nada para você, o que você faz? Você não se move. Você não sai do lugar. Porque se Deus quisesse que você tomasse qualquer decisão, Ele tinha falado alguma coisa. Mas Ele não quer. Por isso Ele não falou nada com você. Portanto, é muito melhor você ficar sem nada por enquanto, do que criar um grande problema por causa da sua desobediência. Por seguir adiante sem o sim de Deus. Sabe quem fez isso na Bíblia? E criou uma grande situação, um grande problemão para a sua própria vida? O rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia conta que Saul precisava tomar uma grande decisão na sua vida. Só que ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Deus não estava falando com ele. E ao invés de esperar, ou ao invés de não fazer nada diante daquela circunstância, ele resolveu fazer algo tremendamente ruim. Ele resolveu consultar uma feiticeira, uma necromante. E essa necromante foi usada pelo inimigo, pelo diabo, para atormentar mais ainda Saul. E a situação que estava ruim se tornou muito pior para Saul. Deus já havia até renegado Saul do trono. Já havia dito que Saul não ia permanecer no trono. Deus já estava se desagradando dele. E Saul, ao invés de renovar o seu compromisso com Deus, piora ainda mais a situação. Ao invés de ficar parado no lugar e falar, Deus, eu só saio daqui depois do Senhor falar comigo, ele foi procurar algo que era proibido e é ainda hoje proibido pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, sempre vale a pena tomar decisões com base em fundamentos sólidos e em fundamentos sóbrios. Sempre vale a pena tomar decisões com base numa consulta a Deus. Vou melhorar essa frase. Sempre vale a pena consultar a Deus antes de tomar uma decisão. Sempre vale a pena prestar atenção ao coração para ver se nele Deus colocou paz ou não. Porque a paz colocada por Deus é um grande indicativo que mostra se devemos ou não continuar, ir adiante nas escolhas que fizemos diante das grandes decisões da nossa vida. Por isso, meu irmão, eu oro para que nós realmente façamos da paz de Cristo o grande árbitro, o grande juiz dos nossos corações. Que essa paz realmente dirija as nossas vidas, as nossas tomadas de decisão a cada dia.
a cada novo dia, a cada nova oportunidade, para que a gente se dê bem, porque Deus quer ver a gente se dando bem, para que a gente se dê bem em todos os sentidos. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo precioso diante de Ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nosso coração, para que possamos entender melhor a Tua paz, essa paz maravilhosa que o Senhor nos dá, mas que muitas vezes não conseguimos entender, não conseguimos obedecer. Que o Senhor nos dê, Pai, a capacidade de entender o modo de o Senhor agir em nossas vidas, o modo do Senhor direcionar as nossas vidas, ó Pai. E que, sobretudo, Deus, possamos ter a capacidade de não nos mover quando o Senhor se calar diante das nossas orações. Não queremos cair no erro de Saul, que fez uma escolha tão ruim para a vida dele. Queremos, ó Pai, seguir na orientação da Tua palavra e fazer da Tua paz o árbitro dos nossos corações. E quando não houver paz, ó Deus, dá-nos a capacidade de esperar a Tua resposta. Dá-nos a capacidade, Senhor, de esperar o tempo certo para tomar uma decisão que vem do Senhor, pautada na Tua palavra, ó Deus, para que essas decisões sejam decisões abençoadas e abençoadoras, ó Deus. Colocamos diante de Ti os nossos pedidos. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. Aquilo que temos apresentado diante de Ti cada terça-feira. Vem em socorro daqueles que precisam de Ti, Senhor. Vem, ó Deus, com o Teu toque de bênção, de milagre, de vitória, de misericórdia. Vem abrir portas, ó Deus, de bênção. E oramos também, ó Deus, por aqueles que estão fazendo pacto de oração, aqueles que estão conosco, caminhando na corrente de 7 semanas. Que cada um, ó Deus, venha receber de Ti aquilo que tem buscado do Senhor. Oramos, ó Deus, pela família da Ednei. Oramos pela Edneia, ó Deus, a sua irmã, que é a nossa irmã aqui da igreja, que o Senhor esteja dando consolo para ela e para toda aquela família, e fortalecendo nesse dia tão difícil, Pai, de luto, de dor, que o Senhor esteja alcançando, Pai, a família da Ednei, ó Deus, com o Teu cuidado e com a Tua paz. Oramos pela Laura, ó Deus, que está vivendo um tempo de enfermidade. Deus, alcança aquela vida com a Tua mão de graça, com o Teu bálsamo de cura. Fortalece o seu físico, ó Deus, o seu ânimo, para que ela possa se restabelecer rapidamente, de acordo com a Tua graça, de acordo com o Teu amor. Cuida de nós, leva-nos para casa debaixo do Teu cuidado, da Tua bênção, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, volte para casa na paz do Senhor.